Fala pessoal, beleza? Quem está falando aqui é o David. Estou trazendo para vocês mais uma videoaula do PowerPoint 2016. Nessa videoaula de hoje eu quero ensinar um pouquinho para vocês a respeito de formas. Tem algumas atribuições que ainda não expliquei dos objetos de formas. Mas antes, relembrando um pouquinho que a gente fez na última aula, a gente finalizou o álbum de fotografia e também criamos o objeto Smart Art. Se ficou alguma dúvida, algo que deixei de explicar, postem nos comentários que vou trazendo e tirando as suas dúvidas nas próximas aulas. Bom, agora vamos criar um novo slide para nossa apresentação. Botão direito em cima do último slide e duplicar slide. Lembrando sempre que a gente está duplicando o slide anterior para manter a nossa template. E com isso só deletamos os objetos que não correspondem ao novo slide. Deletamos um objeto, vamos deletar o outro objeto e o último. Então beleza, deletamos o objeto, temos o nosso slide novo, somente a template. Então agora vamos conhecer um pouquinho outras atribuições de formas. Então vamos em inserir, formas. Veja que eu vou adicionar um retângulo em nosso slide. Veja que por padrão, nosso retângulo, a gente não consegue fazer algumas edições comparada ao outro objeto que eu vou selecionar aqui. Por exemplo, vamos pegar essa seta. Cadê a seta? Que eu... Aqui. Vamos pegar essa aqui. Vejam que quando a gente seleciona o objeto seta, ele cria alguns pontos que está demarcado em amarelo. 1, 2, 3 pontos diferentes, enquanto o nosso retângulo ele não tem nenhum ponto. Isso significa que com esses pontos a gente pode ainda alterar algumas dimensões dessa seta. Por exemplo, esse ponto conseguimos manipular a largura da nossa seta. Ó que legal. E esse outro ponto mexemos e editamos no tamanho da ponta da seta. E logo o último ponto modifica a largura da extensão da ponta da seta. Legal, né? Então vamos conhecer outros objetos que a gente também pode fazer essas mudanças. Vamos colocar um pouquinho mais aqui no lado, um pouquinho mais no lado. Agora vamos em inserir, formas, e vamos abrir esse retângulo com bordas, com cantos arredondados. Ficou pequenininho, vamos aumentar. Aí. Veja que esse retângulo com canto arredondado deu um ponto. A gente pode deixar mais arredondado os cantos ou deixar como retângulo normal. Legal, né? Vou colocar aqui em cima. Vamos diferenciar um pouquinho as cores só para não ficar bagunçadinho. Aí. Então vamos agora em inserir, formas, um outro objeto. Vamos ver aqui.
esse aqui, esse de forma de pizza, ou círculo parcial, como diz no próprio PowerPoint. E ele já dá 2 pontos, 1 e 2. Com esse ponto a gente consegue tanto deixar esse círculo totalmente fechado, assim, ou diminuindo esse tamanho. Isso você pode utilizar esse círculo parcial como um gráfico pizza, né? Dando algum atributo, alguma informação, sem utilizar o campo gráfico, sem inserir um gráfico. Também é legal. Pode mexer em qualquer ponta. Muito legal isso aqui. Agora vamos conhecer um outro objeto. Formas de equação. Peguei o sinal de diferente. Vamos ampliar aqui. Veja que ele tem 1 ponto, 2 pontos. Esse ponto você consegue modificar a posição do diferente para a direita e para a esquerda. E esse aqui você vai conseguir modificar a largura dessas setas do diferente. Então, são algumas características, né, que dependendo da sua apresentação você pode estar moldando, né, editando a forma padrão desses objetos, né, como a seta. Então são alguns pontos legais de conhecer para colocar na sua apresentação. Vamos conhecer um outro objeto, por exemplo, a forma aqui. Vamos botar esse objeto aqui um pouquinho menor. Isso, só para a gente conhecer um pouquinho. Os objetos que a gente já trabalhou, já aprendeu. Pronto. A nuvenzinha é uma forma muito legal que ela dá um único ponto, né, que está aqui no finalzinho. Você pode alongar o tanto que for preciso e deixar mais curtinho. Isso, por exemplo, né, em uma apresentação, vamos criar uma situação aqui. Vamos lá no slide 2, pegar o nosso bonequinho anterior, vamos colar. Eu dei um Ctrl C e aqui Ctrl V. Veja que a gente pegou um bonequinho do slide anterior, vamos agrupar junto agora aqui nesse outro slide. Veja que você pode dar uma ideia, por exemplo, se você está numa reunião, você quer dar algum ponto, né, de pergunta à sua equipe, algo assim que deixa eles a pensar, refletir em algum assunto, você pode manipular as formas que tem no Excel. As formas que tem no PowerPoint. São formas simples, mas sabendo trabalhar bem legal, vai dar uma aparência, né, muito legal a sua apresentação. Vamos trocar agora, formatar essa nuvenzinha aqui. Vamos em formatar. E vamos pintar essa nuvenzinha de branco. Legal, vamos deixar esse contorno azul que está bem legal também. Então vamos aplicar um efeito de sombra. Vejam como já deu um pouco mais de profundidade à nossa imagem. Ficou bem legal, né? Então vamos ver outros efeitos que a gente pode aplicar à nossa nuvem. O meu reflexo.
O reflexo ficou um pouco apagado. Então vamos colocar outro efeito. Vou dar um Ctrl Z para retornar o efeito, formatar. Vamos ver o brilho. Vou colocar o brilho azul, que combina bem com o brilho do nosso bonequinho aqui. E agora vamos em caixa de texto. Inserir, formas, caixa de texto. E vamos atribuir uma pergunta. Vamos deixar vermelho e ampliar. Trocar a fonte. Pode ser essa aqui. Podemos aplicar também um efeito de sombra. Essa fonte. Vamos arrastar aqui para dentro. Legal, né? Vamos diminuir um pouquinho ele. E aí? Então são alguns detalhes, né, que vai embelezar a sua apresentação. Né? Você está utilizando recursos do próprio PowerPoint. Né? Não requer às vezes uma ferramenta muito complexa, onde você precisa fazer muita edição, né, ter outros softwares, e fazendo essas pequenas alterações da forma, efeito, sombra, né, manipulando a forma de outro jeito, né, você consegue embelezar a sua apresentação, deixa um aspecto agradável quem está ali ouvindo a sua explicação. Né? O legal é que depois a gente vai aplicar os efeitos, animações, transições. Vocês vão notar que vai deixar a sua apresentação mais rica. Né? A gente vai retornar desde o primeiro slide, um por um, e vamos aplicar os efeitos de animações e transições. Né? Que já vai deixar mais profissional e não vai ficar os textos, né, todas as informações no slide que você quer apresentar. Então isso a gente vai ver mais à frente com calma. Vamos primeiro aprender, né, os objetos, conhecer certinho como funciona cada um, e mais pra frente a gente vai iniciar uma outra apresentação, né, abordando algumas características como você deve montar a sua apresentação. Mas primeiro passo, vamos conhecer um pouquinho, não é? Então a gente aplicou esse efeito, bonequinho. Vamos ver se a gente consegue adicionar mais algum efeito no nosso bonequinho. Podemos, por exemplo, pegar esse retângulo, colocar como uma moldura. Para o nosso objeto aqui. Vamos selecionar aqui, formatar, efeitos, pré-definição e pré-definição 1. Olha, criou uma leve moldura. Vamos formatar um pouquinho mais nossa imagem. Acho que a gente vai tirar esse brilho. Ver a posição da sombra. Bom, espero que vocês... Mas antes, opa, não esqueceu de renomear aqui, né? Agora sim, ficou completinho. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida
como manipular formas, outros jeitos se vocês querem uma nova explicação, né? Ou vocês têm uma apresentação e estão com dúvida, né, como colocar esses objetos, deixe eles no comentário. Vocês podem enviar algum e-mail para contato. Fique à vontade para tirar as dúvidas, né, de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com o que vocês estão montando. Quem ajuda para montar uma template, podem entrar em contato. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida que for. Então, a videoaula está ficando por aqui. Deixe aquele gostei e se inscreva no canal para dar aquele incentivo para mim cada dia trazer mais vídeo para vocês. Até a próxima videoaula.